E para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje, podendo fazer a palestra da noite, né? Obrigado, Cristiano, por ter feito o convite. E hoje o tema da minha palestra, então, são 2 capítulos do Evangelho de Mateus, né? O capítulo 24 e o capítulo 25, que vão falar sobre o sermão profético de Jesus. Nesse sermão ele vai narrar algumas parábolas e, naquela época, né, ele narrou alguns acontecimentos que viriam acontecer no futuro. E no elaborar desse texto, dessa palestra, foi a gente ter trabalhado essas parábolas lá na juventude da casa, né? Então surgiu a oportunidade, eu acabei juntando tudo numa exposição. Sempre bom a gente lembrar também que quando a gente vai ler o Evangelho na íntegra, lá na Bíblia, né, ou na versão do Haroldo, a gente precisa cuidar com a interpretação, né, porque a Bíblia foi escrita em grego, Jesus falava em aramaico e hebraico, então a interpretação, né, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para ter a interpretação correta à luz da doutrina espírita. Foi por isso, né, que o nosso codificador, Allan Kardec, foi muito feliz na construção das 5 obras espíritas. Então é sempre bom a gente estar buscando, né, se questionar as obras, né, procurar a essência dos ensinamentos, né, porque Jesus falou com uma cultura totalmente diferente da nossa, né. Hoje a gente pode ver que a sociedade mudou muito desde aquela época, né, então é necessário buscar sempre uma nova interpretação do que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Bom, então no início do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está saindo do templo de Jerusalém junto com os seus discípulos, né, e aquelas pessoas que o seguiam. E lá dentro, um pouquinho antes, no capítulo 23, foi o capítulo onde ele narrou os 2 grandes mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no início do capítulo 24, ele sai do templo e os seus discípulos pedem para ele apreciar a beleza do templo, apreciar a construção, né, do templo de Jerusalém. E Jesus já dá um puxãozinho de orelha neles, dizendo que, né, aquilo ali no futuro não vai restar pedra sobre pedra, né, que isso nos puxa para o lado material das coisas, né, que é só uma construção, né, tem todo o seu lado espiritual e tudo mais, mas o que importa mesmo é o que está dentro do nosso coração. E já na sequência, nos versículos iniciais, eles já estão no Monte das Oliveiras, como narra o apóstolo Mateus para nós no Evangelho. E então os seus discípulos perguntam para Jesus, né, quando vai acontecer essas coisas que ele tanto fala, né, que hoje muito se fala também e sempre se falou, né, quando vai acontecer o final dos tempos, o fim do mundo, quando tudo isso vai acabar, né? E Jesus então, né, ele vai narrar aí algumas parábolas e vai dar alguns ensinamentos aí para os seus discípulos. Só que ele chama a atenção para que ninguém os engane, né, para que ninguém engane os seus discípulos e para que ninguém nos engane também. E esse capítulo em particular, o capítulo 24, ele tem alguns versículos que são um pouco fortes no conteúdo que é narrado, né, são acontecimentos graves, né, por isso da interpretação à luz da doutrina espírita, para a gente não ser enganado, como Jesus falou para os seus discípulos, né. Então Jesus comenta para eles que virão muitas pessoas dizendo, eu sou o Cristo, né, e essas pessoas vão enganar a muitas outras pessoas. Então é necessário que a gente cuide, né, com aquilo que a gente ouve nas mídias sociais, né, aquilo que a gente leva como sendo o comum, né, o senso comum. E Jesus também narra que vai acontecer muitas guerras, nação se levantará contra nação, haverá fome, doenças, terremotos, tsunamis, né, isso em vários lugares do planeta. Então são coisas que a gente vê aí, né, na atualidade, se a gente voltar alguns anos para trás, são coisas que vêm acontecendo quase todos os anos. Só que Jesus também diz que é mister que aconteçam essas coisas, ou seja, é necessário que tudo isso ocorra, terremotos, fome, doenças, tsunamis, né? E aí nós temos lá no Livro dos Espíritos, né, a lei de destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, né? É necessário que o mal chegue ao limite para a gente compreender a necessidade do bem.
Então nós vamos passar por todos esses acontecimentos, já estamos passando e ainda passaremos por outros, né? E Jesus ainda fala que tudo isso é apenas o início das dores, os terremotos, as doenças, a fome, as guerras, é apenas o início das dores, né? Então a gente já teve 2 grandes guerras mundiais, né? A gente já teve várias doenças que se espalharam pelo mundo todo, a gripe espanhola, H1N1, agora estamos passando aí pela Covid-19, já tivemos vários tsunamis, vários terremotos. Alguns meses atrás a gente estava acompanhando daqui o conflito lá entre Israel e o Oriente Médio, né? Então nação contra nação, né? Só que é necessário que a gente cuide para não ser enganado com todos esses acontecimentos, né? Então muitas pessoas, muitas nações serão odiadas por causa do Cristo, né? Muitos serão atormentados, escandalizados, pessoas trair-se-ão, né? A iniquidade chegará ao seu limite, surgirão falsos profetas, o amor esfriará em muitos corações. Então tudo isso está só no início do capítulo 24, a gente pode ver que são, né, coisas que a gente não se ouve falar muito, né? Mas Jesus narrou esses acontecimentos lá no capítulo 24, né? Mateus, né, que escreveu, mas Jesus que narrou. Então, né, só que Jesus dá todos esses acontecimentos, ele comenta, mas ele também deixa uma mensagem de esperança para nós, né? Ele fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aquele que manter a fraternidade, ser caridoso, ser humilde, esse no final de tudo será salvo, né? Então, depois de tudo isso, já no versículo 32 do capítulo 24, Jesus vai narrar a primeira parábola, que é a parábola da figueira. Então a parábola da figueira diz o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes, ou seja, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus aqui utiliza de uma comparação de uma árvore que é muito comum lá no Oriente Médio, né, que é a figueira, para falar sobre os tempos futuros, que é o que nós estamos passando hoje, né, os chegados dos tempos. E lá no calendário hebraico, né, daquele povo, do povo de Israel, ele é um pouquinho diferente do nosso, né? Também tem 12 meses e tudo mais, mas lá o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da lua nova, né? Um pouquinho diferente do nosso. Então lá naquela época, quando começavam a brotar as folhas na figueira, eles sabiam que o verão estava se aproximando, né? Hoje em dia para nós é fácil saber quando é o verão, né? A gente tem o calendário na palma das nossas mãos, mas naquela época não era tão fácil, né, marcar as estações do ano e tudo mais. Então, quando estava nascendo as primeiras folhas na figueira, eles sabiam que o verão estava próximo, né, porque a figueira só dá frutos no verão. E assim também será para nós, né? Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, nós sabemos que os tempos chegados estão nas portas, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que essa geração que nós estamos passando, de um mundo de provas e expiações, né, já está começando a passar para um planeta de regeneração, né? E Jesus diz assim, né, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Então Jesus vai comentar várias e várias vezes, né, durante o capítulo 24, sobre essas coisas que vão acontecer, mas que nós em particular não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que é necessário que a gente tome bastante cuidado, né? E somente Deus sabe quando tudo isso vai acontecer. Nem o próprio Jesus sabe, é isso que está lá no Evangelho. E ele ainda dá um exemplo para nós, né? Ele diz assim: se o pai da família soubesse a hora da noite em que o ladrão vem, ele ficaria de vigília, né? E não deixaria o ladrão entrar em sua casa. Assim também é com todos esses acontecimentos, né? Nós não sabemos quando ele vai acontecer, então por isso que é necessário a gente estar preparado sempre, né? Já está com a nossa malinha pronta para retornar lá para cima, né? Com todas as virtudes necessárias,
né? Sabe que se a gente soubesse quando fosse desencarnar, a gente se preparava, né? O problema é que nós não sabemos, né? Então, né, Jesus quer passar essa mensagem para nós com a parábola da figueira. Quando todos esses acontecimentos, né, acontecerem, sabeis que está próximo a transição planetária. E já na sequência, Jesus vai narrar uma outra parábola, que é a parábola do servo fiel. E essa parábola diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua criadagem para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus criados, a comer e a beber como os embriagados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui, né, daqui a pouquinho, a gente vai refletir um pouquinho sobre cada versículo, o que Jesus quis dizer com cada versículo desse. Mas antes de tudo, a gente precisa nos questionar o que é a moral, né? Moralidade, que a gente tanto fala, né? O que é a moralidade? Nós sabemos que nós temos duas alavancas que impulsionam a nossa evolução, que é o lado intelectual e o lado moral. Né? Duas asinhas, não tem como a gente ir para cima batendo só a asinha de um lado. E os espíritos vão nos ajudar com essa resposta, né? O que é a moral? Kardec, então, lá na questão 629, faz a seguinte pergunta: que definição pode se dar da moral? Então os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, de maneira clara e bem simples, moral é o cumprimento das leis de Deus. Só que como nós cumprimos essas leis? Fazendo o bem a todos, né? Não só os que eu conheço ou só os meus amigos. O bem a todos, praticando a caridade, sendo fraterno, sendo humilde, né? Então, lembrem sempre da moral, fazer o bem a todas as pessoas. E agora a gente vai ter uma breve reflexãozinha, então, sobre cada versículo desta parábola do servo fiel, e no final a gente vai entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, o primeiro versículo, né, Mateus narra para nós que Jesus disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua criadagem para dar o sustento a seu tempo? Aqui a gente pode perceber que o Senhor escolheu um servo para ficar acima dos demais, para cuidar dos outros, certo? Né? Que o Senhor constituiu sobre a sua criadagem, ou seja, colocou acima dos demais para cumprir uma missão, dar o sustento para os outros servos. Né? Isso significa que esse homem que foi escolhido, né, ele teve a confiança conquistada do seu Senhor, né, para o Senhor chegar e colocar esse servo, né, acima dos demais. Então ele precisou conquistar a confiança do Senhor para executar tal tarefa. E aí a gente lembra da escala espírita lá do Livro dos Espíritos, né, que nós vamos passando de vários degraus em degraus até se tornarmos espíritos puros. Então tem alguns espíritos que estão mais avançados que nós, que vão nos conduzindo, que vão dando o sustento para nós, né? Vive Chico, Bezerra e tantos outros, né? E aí nós temos um trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo que vai exemplificar melhor essa frase: somente a um hábil general capaz de o dirigir é que se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens, ficais certos de que só se confia missões importantes aos que ele sabe da capacidade de cumprir. Então esse texto, né, nos exemplifica muito bem que alguns espíritos estão acima de nós para dar o sustento para nós, para nos conduzir, para nos auxiliar, certo? O próximo versículo
Bem-aventurado esse servo que o Senhor, quando vier, o achar assim servindo. Ou seja, feliz desse servo que quando o seu Senhor voltar, vê que ele está cumprindo a missão que foi imposta para ele, certo? E aqui nós percebemos que há uma chegada repentina do Senhor. Ele não avisa que vai voltar à noite, ou vai vir no outro dia, ou no outro mês. Então isso nos leva à necessidade, da gente se manter firmes e vigilantes na nossa conduta cristã, transformando sempre a nossa conduta em valores morais, e não nos limitando às máscaras da sociedade ou ao comportamento, a gente ter o comportamento que os outros gostariam que a gente tivesse. Então é necessário a gente estar preparado sempre, pois não sabemos quando o Senhor vai voltar. O outro versículo é: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porá é do verbo poer, que a gente não fala mais hoje, que é o ponhar, colocar. Em verdade vos digo que o colocará sobre todos os seus bens. Então, outro ponto importante aqui é a gente entender que esse servo teve mérito para ser colocado acima dos demais. Ele trabalhou mais que os outros e foi recompensado por isso, Ainda que os outros não tenham essa mesma capacidade, mas talvez tiveram as mesmas oportunidades, de ser colocado acima dos demais, como esse servo foi, ter conseguido esse crescimento. E aí nós lembramos de duas leis morais: a lei do trabalho e a lei do progresso. Basicamente, a lei do trabalho é: o que eu planto, eu vou colher, Tudo aquilo que eu faço, eu vou ter algo em troca por isso, tanto algo bom como algo ruim. É o que nós chamamos da lei de causa e efeito, que nós colhemos de acordo com a nossa plantação. E a lei do progresso fala somente da colheita, Havendo o plantio certo, a moralidade, o bem proceder, fazendo bem a todos, a recompensa é certa também, pois nós estamos cumprindo a lei de Deus, então o nosso progresso está ocorrendo. Passos são dados aí na nossa escada evolutiva. O outro versículo é: mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, isso quer dizer o quê? Isso nos revela o quê? Uma tendência que nós temos de se comportar corretamente só na frente do nosso chefe, só na frente da nossa família, das outras pessoas, O que nós esquecemos é que o Senhor aqui na parábola é Deus, e nós nos esquecemos dos atributos de Deus, que Ele é onisciente, onipresente, ou seja, não tem um momento, um segundo sequer, que a gente não está na presença dEle, Então, Ele está sabendo de tudo que a gente faz, tanto dentro da nossa casa quanto fora, tanto no centro espírita quanto fora do centro espírita, Então, na hora que a gente desencarnar, que a nossa consciência for lá ter uma conversinha com a gente, todas as nossas ações ali, vão ser relembradas, tanto as boas como as ruins, e nada vai ser esquecido ou ignorado, Então, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se basta não fazer o mal, e os Espíritos respondem não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, pois, porquanto responderá por todo o mal causado de um bem não feito. Então não basta a gente não praticar o mal, A gente precisa praticar o bem no limite das nossas forças. Isso é a moral. E começar a espancar os seus criados, a comer e a beber com os embriagados. O que isso nos lembra? Toda falta que a gente comete, ela vem de uma imperfeição nossa. E isso vai trazer um castigo próprio, lei de causa e efeito, certo? Então, toda vez que a gente comete uma falta, algo nós vamos receber depois de volta, por consequências naturais, certo? Só que muitas vezes a gente se preocupa demais com a falta, A gente se preocupa demais em corrigir a falta, mas se esquece de corrigir a imperfeição que nos leva a cometer essa falta, certo? Então, é mais importante eu corrigir a minha imperfeição para mim não errar mais, do que ficar errando direto e tentando reparar essa falta sempre, muitas vezes nem conseguindo. Então, nesse versículo a gente percebe que
né? É necessário corrigir as nossas imperfeições. Pulei um. Então, o de cima. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Aqui a gente percebe, né, que Jesus está falando essa parábola da chegada dos tempos, o fim do mundo, né, quando tudo vai se acabar. Então, a gente realmente não sabe quando isso vai acontecer e a hora que vai acontecer. Só que toda essa transição de sair de um planeta de provas e expiações e ir para um planeta de regeneração depende de um esforço individual, mas também de um esforço coletivo. Então, se eu estou fazendo a minha parte, beleza, mas eu estou tentando ajudar os outros a fazerem a parte deles também, né? Porque se eu penso só em mim, eu também estou sendo egoísta. Mas se eu tenho pessoas ao meu lado, eu preciso ajudar eles, a moral. E o outro versículo, então, o último dessa parábola é: e separá-lo-á, né, vai tirar esse mau servo, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Neste último versículo, Jesus fala sobre a dor do que nós talvez vamos ou não vamos sentir quando tudo isso acontecer, né? Então Jesus fala sobre o remorso e o arrependimento, né? Imaginem numa determinada situação que amanhã é o planeta de regeneração e hoje vai ser escolhido quem fica e quem vai para outro planeta. Imagine o nosso remorso, o nosso arrependimento de não ter feito um pouquinho mais para tentar ficar nesse planeta, né? Seguir com os nossos amigos. E Santo Agostinho já nos trouxe em 1862 uma mensagem que está lá no Evangelho. E há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, né, Santo Agostinho já estava falando que nós já chegamos nesse momento de transição lá em 1862, né? Já se foram aí quase 160, 170 anos, né? E nós sabemos que tanto o planeta quanto a gente passa por fases de desconstrução e construção. Então, a gente desconstrói as nossas imperfeições para construir um homem novo e melhor, né? E aí fica evidente essa necessidade de a gente orar e vigiar, e principalmente o vigiar, como ensina a parábola, né? Pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E com essa parábola, Jesus encerra o capítulo 24, né? Mateus encerra o capítulo 24, e já na sequência, né, Jesus vai narrar uma outra parábola, que é a parábola das 10 virgens, que ela não é tão conhecida, mas que talvez vocês conheçam. E para mudar um pouquinho a didática aqui, a gente vai assistir um vídeo então que vai narrar essa parábola. Só vamos ver se o áudio está funcionando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se vão. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bocas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E eu lhe respondi: disse, em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Então, Jesus narra essa parábola já no início do capítulo 25, né? Já começa narrando essa parábola. Como eu falei, ela não é tão conhecida, mas ela traz grandes ensinamentos para a gente. E aqui Jesus ele utiliza do conhecido daquela época para falar sobre o desconhecido. Ele usa do concreto para falar do abstrato, do material para falar sobre o espiritual. E sempre eu gosto de, quando a gente lê uma parábola e vai buscar interpretar, procuro sempre tentar identificar os personagens, né? O que Jesus quis dizer com as virgens, né? Com o noivo, com o óleo. Então a gente precisa buscar essa interpretação para entender melhor a parábola. Então, segundo Emmanuel, ele vai nos explicar essa parábola da seguinte maneira: o noivo que chega à festa é o nosso mestre Jesus. A noiva, no caso, é o planeta Terra, né? Onde ele veio até nós. E era de costume da tradição judaica daquela época o pai do noivo dar um presente, um dote à família da noiva. Então o pai do noivo é Deus, a família da noiva é a humanidade. E Deus nos deu o próprio Jesus, a Boa Nova, o Evangelho, né? Então é isso que ele quis dizer com o noivo chegando na festa. As virgens, né? Naquela época, o termo empregado virgens não é o termo que a gente utiliza hoje, né? Naquela época, quando se chamava alguém dessa maneira, era porque era um grande estudioso bíblico, uma pessoa que frequentava muito a religião, que era estudiosa, participava, estava sempre assiduamente lá nos templos, né? As bodas, a festa, simbolizam, né, cada momento que o nosso planeta passa de degrau, né? Então nós temos lá a outra parábola, né, que é a parábola das bodas, né? Então tudo isso, essas parábolas, né, elas vão falar sobre essa transição de provas e expiações para planeta de regeneração. Claro que existem várias interpretações, né? Essa que eu vou trazer hoje é do livro As Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, se eu não me engano, o volume 1. E então, né, nós temos aí os personagens. O noivo é Jesus, né, as virgens eram estudiosas bíblicas, né, as bodas é esse momento de transição, a festa. Então, primeiro, será que a gente se assemelha a quem nessa parábola, né? As virgens tolas, né, as imprudentes, ou as virgens prudentes, né? Aonde será que a gente está nessa brincadeira? Elas sabiam que a probabilidade do noivo chegar à noite era muito alta, né? Porque elas já estavam saindo ao entardecer. Então, a probabilidade dele chegar durante a noite era bem grande. Por isso, a prudência delas levarem o azeite junto com elas para acender as lamparinas, né? Isso se assemelha à mesma coisa se a gente fosse sair para caminhar à noite num lugar escuro e levar uma lanterna com pilhas, né? Não adianta levar uma lanterna se não tem pilhas. Na mesma situação delas, não adiantava elas levarem a lamparina sem o azeite, mas elas acabaram fazendo isso. Só que na nossa vida, assim como elas, nós ignoramos o óbvio e a gente continua insistindo em atitudes que são sabidamente contrárias às leis de Deus, contrárias à moral, o bem proceder. E como para toda ação, existe uma reação, consequências, muitas vezes dolorosas e problemáticas na nossa encarnação, como foram para 5 imprudentes. Elas não tiveram o direito de entrar na festa, né? As outras 5 falaram para elas: ó, vocês precisam voltar para buscar óleo. E quando elas voltaram, a porta da festa já tinha fechado e elas não puderam entrar, né? Mesmo assim, elas precisaram buscar o óleo em meio à escuridão. Então, em quais situações a gente se comporta realmente como as insensatas? A gente insiste em atitudes erradas, sabendo que são erradas. Quando a gente é indiferente com a dor dos outros, quando nós sentimos inveja por não ser ou por não ter o que os outros têm, quando muitas vezes abrimos mão de valores morais,
né, para satisfazer apelos materiais, quando aceitamos a corrupção, por menor que seja, um troco errado no mercado que eu percebi, não avisei o caixa porque eu estava saindo em vantagem. Então, essas são situações, algumas, né, que a gente se comporta como as virgens insensatas, né? As prudentes fizeram o correto, elas levaram o óleo consigo, elas se esforçaram, elas levaram sempre um peso maior durante a jornada, né? Elas estavam com a lamparina de um lado e também carregando o azeite do outro, então elas foram recompensadas por isso, né? Elas tiveram ali a oportunidade de entrar na festa, nas bodas, junto com o noivo. E nenhum esforço é em vão se ele traz o alívio do dever cumprido, né? A satisfação de ter uma recompensa, que no caso delas foi o acesso à festa. Só que será que essas 5 prudentes não foram egoístas em não repartir o óleo com as outras 5? Porque as 5 que não levaram, elas chegaram, dê um pouco do óleo de vocês para nós, né? A gente não trouxe, né? Não tem como vocês repartir aí um pouquinho, senão, né, a gente não vai conseguir acender as nossas lamparinas. E elas falaram, não tem como a gente repartir, a gente trouxe, azar de vocês, teoricamente, né? Só que não é isso, né? Isso é uma atitude egoísta, e Jesus não estaria enaltecendo atitudes egoístas, né? Ele estaria indo totalmente do lado oposto do que ele veio trazer para nós há 2000 anos, né? Então, o que será que representa esse óleo, esse azeite que as 5 virgens prudentes não puderam repartir, né? Por isso a necessidade da interpretação. Esse óleo representa a nossa luz espiritual, as nossas virtudes que a gente já conquistou. Por mais que eu ame alguém, que eu deseje ajudar uma pessoa, o progresso é individual. Eu posso auxiliar, eu posso dar uma mãozinha, dar um empurrãozinho, mas eu não posso evoluir pelo outro, né? Então, é necessário que a gente passe por determinadas situações, né? Ninguém pode enfrentar os desafios da vida pelo outro. Isso vale tanto para o lado material, espiritual, para o lado moral, né? Se tem alguém doente, não adianta dar remédio para uma pessoa que está bem, esperando que aquela doente fique curada, né? Se eu quero perder uns quilinhos, não adianta eu pedir para outra pessoa fazer uma dieta, né? Eu preciso fazer. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa ter a atitude de ir lá e realizar, né? Cada um deve se esforçar para adquirir o óleo para entrar na festa, né? A gente não vai conseguir entrar de penetra, né? A nossa consciência vai estar lá para não nos deixar entrar, se a gente não tiver o azeite. Então, é sempre necessário que a gente enfrente os desafios da nossa vida com prudência, né? Sempre esperando a nossa própria felicidade, né? Não esperando que os outros façam pela gente, que assim a gente vai conquistar a nossa luz e o nosso direito de entrar nessa festa. E como diz no final da parábola, né, quando será isso? Né? O noivo chega à meia-noite. Para nós, a meia-noite representa sempre o momento mais escuro da noite, que para o nosso planeta são momentos sombrios. Então o noivo chega, né, ali para a festa no momento mais sombrio da noite, que é a meia-noite. Né? Então, como nós vimos na parábola dos 2 servos, a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o noivo vai chegar. Jesus já veio há 2000 anos, mas ele talvez não ia falar uma parábola de um acontecimento que ele já tinha presenciado, né? Então, falando dele mesmo no caso, né? Então ele falou do futuro, né? Então, é claro que talvez ele não venha de novo numa nova encarnação, né? Mas nós sabemos que um dia isso pode acontecer, né? E na Gênesis ainda, Kardec nos diz o seguinte: aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, serão decepcionados. Ou seja, não vai cair raios, não vai ter foguete, não vai ter nada desse sentido para nos dizer, chegamos no planeta de regeneração.
a transformação é dentro do nosso íntimo, né? Então é assim que nós vamos alcançar o planeta de regeneração. E como Jesus cita já no início da parábola, o reino de Deus se assemelha às 10 virgens, e não apenas às 5 prudentes que já tinham o óleo. Ou seja, o reino de Deus é para todos nós, só que alguns vão entrar antes, alguns vão entrar depois. Isso depende de um esforço individual de cada um, para a gente conquistar o mérito de entrar também nessa festa, de habitar no mundo dos felizes, né? Isso só depende de nós mesmos, destruir o homem velho e construir alguém novo dentro de nós. E já quando acaba essa parábola, Jesus já narra outra. Então, parábola atrás de parábola nesse capítulo. Aqui eu coloquei só o texto, caso o vídeo não funcionasse. Então aqui nós temos a outra parábola, que essa sim é muito conhecida. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos, da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai depois o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a parábola dos talentos, Jesus também narra, né? Mateus passa para nós lá no capítulo 25 da Bíblia, fazendo parte do sermão profético de Jesus, né? Então, assim como a parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos a gente vai procurar entender quem é cada personagem, o que representa cada coisa, para a gente entender o que a parábola dos talentos tem a ver com a transição planetária, que muitas vezes a gente interpreta para outro sentido, né? Então, o homem que saiu em viagem e distribuiu os seus bens para aqueles servos é o nosso Deus, né? Como a gente vê em outras parábolas, como na do mordomo infiel, Deus, Ele nos dá os seus bens, Ele nos empresta, melhor dizendo, os seus bens
para a gente administrar, cuidar e depois prestar contas, certo? Então, Deus, ali nessa parábola, o Senhor deu ali os talentos, né? Distribuiu os seus bens. Os servos que recebem os talentos somos nós. A gente recebe tudo de Deus e depois precisa devolver para Ele, prestando contas do que a gente fez com aquilo que Ele nos emprestou. Os talentos naquela época se referia a dinheiro, né? Isso eu acredito que todo mundo saiba. Naquela época, talento era uma moeda muito valiosa, né? Um talento de ouro, na época que foi escrito o livro, valeria $229.000. Hoje em dia deve valer um pouco mais com a alta do dólar, né? Mas naquela época valeria, quando o livro foi escrito, fazendo a conversão, $229.000. Então é bastante dinheiro. E agora, então, o que essa parábola nos traz de ensino moral? Deus e Jesus nos amam igualmente, né? Eles nos amam igualmente, nenhum mais, nenhum menos. Eles nos amam integralmente, ou seja, do fio do nosso cabelo até o dedão do pé. Eles nos amam por inteiro, integral, e não só um lado de nós ou determinada atitude. E nos ama individualmente, né? Ama a cada um do jeito que cada um é. Quando o Senhor sai em viagem, Ele distribui os seus bens, mas Ele não faz exigência nenhuma. Ele não diz para multiplicar, para ter 100% de lucro, multiplicar por 5, por 10. Ele só distribui segundo as capacidades de cada um. Quando ele retorna de viagem, ele vai ouvir os seus servos para ver o que os servos fizeram com o seu dinheiro. E nos 2 primeiros, ele só agradece, né? Não cobra, não diz por que o de 5 multiplicou, né? Ganhou o dobro, por que o 2 também não ganhou 10, né? Não multiplicou mais ainda. Ele não cobra nada. Ele só cobrou daquele que não fez nada com o talento. Mas por quê? Por que ele só cobrou daquele que não fez nada? Vamos imaginar uma situação hipotética de que na volta do Senhor, os 3 chegassem para ele e falassem assim: a gente perdeu todo o teu dinheiro, né? Você deu para nós aqui emprestado, a gente não soube administrar e a gente perdeu, né? Você está aí com um prejuízo grande. Talvez ele responderia: bom e fiel servo, né? Perderam, mas perderam tentando, né? Perderam no bom combate, não ficaram ali mornos, inertes, sem ter atitude nenhuma. Deus, Ele nos empresta os seus bens para ver como a gente lida em determinadas situações, como a gente lida com vitórias, como a gente lida com derrotas. Mas Ele não quer saber quando a gente não faz nada, né? Quando a gente está inerte, sem tentar superar um desafio, sem enfrentar uma provação, né? Quando a gente fica na nossa zona de conforto. Qual é a nossa posição diante dos desafios diários da nossa vida, né? Das nossas derrotas? Como nós lidamos quando a gente perde algo, perde uma brincadeira, perde um jogo, vai jogar uma bolinha ali no dia de semana, perde na pelada? Como que a gente lida com as perdas, né? O que a gente está fazendo com os nossos medos que a gente tem, os nossos desafios? A gente está enterrando eles, deixar eles lá quietinho, não vou mexer neles, na próxima encarnação eu vejo o que eu faço? Quantas vezes durante o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente não expressa nenhuma reação para determinadas situações que a gente sabe que estão, né, teoricamente erradas com a doutrina espírita, atitudes rudes nossas que a gente não procura mudar, relacionamentos fracassados, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, né, a vaidade, companhias ruins que só nos colocam para baixo. O que a gente está fazendo com esse nosso talento? O tempo que a gente perde nas redes sociais, em programação televisiva, que muitas vezes não leva a coisa boa, né? E lembrem que seremos cobrados, né, pelo bem que a gente não fez, né? Abusando muitas vezes de comida, bebida, drogas. Temos vivido aí, então, muitas vezes como terceiro servo, enterrando tudo, né? Não diz isso aqui eu não gosto, não vou mexer, deixa lá quietinho, né? E muitas vezes, por que a gente não busca enfrentar os desafios da vida?
Porque às vezes nos falta fé em acreditar que a gente tem uma missão importante aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente pensa que é só mais uma encarnação, né? Depois vai ter outra, e vai ter mais outra, e vai ter mais outra. Então, se eu não vou resolver isso agora, na próxima eu resolvo. Porém, né, os Espíritos nos advertem na questão 573. Kardec, né, muito feliz nessa pergunta, ele diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Né? Não fala se é dos espíritos puros, né, dos pseudo-sábios e tudo mais. Dos espíritos que estão encarnados na Terra. E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então, algumas são mais importantes, outras são menos. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como aquele que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todos nós somos importantes para Deus e Ele espera uma atitude nossa, né, de acordo com as oportunidades que Ele nos dá, né, oportunidades da gente estar em contato com a doutrina espírita. A gente não precisa de uma revolução da sociedade para a gente tomar uma atitude perante alguma, né, situação nossa. Né? Nós já estamos passando pelo momento da transição planetária, como Santo Agostinho nos disse lá no Evangelho. Né? Então nós precisamos estar vigilantes com as nossas atitudes, porque muitas vezes a gente vai bater lá na porta das bodas e ninguém vai atender. Né? A gente vai precisar ir retornar para um outro planeta um pouco menos evoluído. Né? E para fechar então a nossa reflexão, Jesus trabalhou essas 4 parábolas para nos chamar a atenção. Olha, não percam tempo, cuidem para não serem enganados, né, com tudo que o mundo nos oferece. Nós vemos todos os sinais de que a transição está aí. As guerras, doenças, fome, né? É bastante coisa ruim? Mas a gente precisa passar por isso para depois a gente dar valor para as coisas boas também, né? Então, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que se dará o fim, né? O final dos tempos. Pode ser que essa talvez seja a nossa última encarnação nesse planeta, não sabemos, né? Pode ser que seja a última oportunidade da gente conseguir esse óleo das virtudes para adentrar a festa, né? Como nós estamos procedendo com os nossos medos, enterrando os desafios, os desafetos, como o servo que enterrou o talento, nós sabemos que todas as nossas ações contam para o nosso aprimoramento, né? Algumas muitas vezes deixam a gente lá estacionado, mas todas contam, né? Nós sabemos que Deus vai colher onde não plantou, né? Como diz na parábola ali dos talentos, né? O servo diz: eu sei que você colhe onde não planta, eu fiquei com medo, então eu não fiz nada. E Jesus responde: você sabe que eu colho onde eu não planto, e mesmo assim você não fez nada? Isso nos leva ao fato do que? Nós seremos cobrados pelo mal ocasionado por um bem não feito. Nós vamos colher aquilo que nós não fizemos. Então nós vamos ter uma recompensa, muitas vezes não tão boa, por deixar de fazer um bem, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? A quem tem, ainda mais lhe será dado. Ou seja, se nós já possuímos aí o mínimo de virtudes que seja para entrar no planeta de regeneração, mais ainda nos será dado. O problema é que aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, nós vamos precisar voltar talvez para mundos primitivos, auxiliar, né, os espíritos daqueles planetas na evolução deles. Então até o que nós temos hoje em dia, que não parece ser muito, até isso vai nos ser tirado, né? E é fato que um dia a gente vai ser um espírito evoluído, que a gente vai ser talvez um Cristo, né, também de um outro planeta daqui a alguns
umas centenas de bilhões de anos, só que talvez essa não seja, ou seja, a nossa última chance nesse planeta, né? A gente está com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? A gente já tem os exemplos lá dos espíritos de capela, né, que vieram ajudar nós aqui na Terra, lá no início, né? Então, esperamos que quando o planeta de regeneração chegar, todos nós estejamos dentro desse barco, né? Não queremos perder ninguém. E eu agradeço pela atenção de vocês, espero que eu tenha me feito claro aqui, que tenha dado para entender as parábolas, e eu devolvo a palavra para a Cris. A Cris. Obrigado.